Vamos a voltar la jugada entera para entender lo que es el problema que se enfrenta Vanessa y todo director de elenco. Howard Hawks es un gran director. Muere, sube al cielo, lo recibe San Pedro. San Pedro le dice que Dios es fan de los films de Howard Hawks y que preparó esto. Tennessee Williams escribió un roteiro. Nossa! Y Herman, el músico de Hitchcock, se ofreció para hacer la música. Y Clark Gable va a estar disponible para lo que Hawks quiera. Solo que Dios pide un favor. Dios tiene una amiguita, no la puede poner de protagonista. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros, Vanessa, hicimos hace poco una live sobre un seriado que se llamó Hollywood. Y en ese seriado nos percibimos que las dos figuras más importantes del estudio eran la directora de elenco y el productor que sabía y entendía de roteiros. Son dos bellos, mas organizan toda la trama. Sí. Solo que Hollywood propone que el director está enamorando con una actriz negra. Y la actriz negra va a conquistar por primera vez un Oscar. Cuando termina el seriado es porque era la enamorada del director que conquistó el Oscar. Quiero decir, en el comienzo de Hollywood solo importaba la apariencia. No buscaban actores, buscaban tipos, iban Ai, não acredito que no final... veces fotógrafos. De nuevo, falhou sin Vanessa. Falhou um pouquinho. Desculpa, veces, falhou um pouquinho o final da pergunta. Você falou que... Claro, porque ella solo consiguió estar en el film porque era la enamorada del director. Não, mas ela fez o teste de elenco, ela participou do teste. O teste dela foi o melhor. Depois, mas porque era la enamorada. Ah, sim, sim. Ela foi... esto, está bien lo que você señala, mas eu quiero decir para dónde voy. En el principio de Hollywood era solo apariencia. O sea, no precisaba ser un buen actor, sino tener un tipo. Você era conocer dinámicas. Eu te vejo, congela e volta, congela e volta. Quem... Estão dizendo que está gravando, eu ou o... Quem está travando, gente? Só para eu poder entender. Estás ouvindo-me? Eu perguntei aqui embaixo para quem está travando, mas eles não estão... Se está travando, mas podemos ver se... Lo que... Quem dos dois está travando? Eu ou ele? Para eles também congela e volta. O Eduardo está travando. Termino assim você... Prefiro ficar travado eu e que você tenha a possibilidade de falar. A pergunta, Vanessa, é... Não, mas nós dois temos que funcionar. Aparência... Entre aparência e relações de amistade. E fala... Falhou metade da pergunta. Quanto de aparência? E quanto de amistades
Então, eu acho que a gente está falando de uma época da indústria... Experiência e quanto de amizade, relações. Então, eu acho... Estão dizendo o seguinte, que a sua está travando mais do que a minha, mas o Thiago Fragoso acabou de dizer aqui que essa hora é uma hora de muito tráfego, né, de lives. Então, acho que pode ser isso também, né? Pode ter muita gente conectando em outras lives e aí a internet vai pesando mais. A única coisa que você pode fazer é tentar passar para o 4G e ver se funciona. Mas a internet daqui é boa, mas o sinal às vezes fica ruim. Você que acha, Vanessa, que podemos fazer? Eu coloquei a minha... 4G. Eu liguei o meu 4G também. Eu tô com o Wi-Fi de casa e coloquei o meu 4G. Você está com melhor que eu. Deixa eu tentar ligar o 4G. Vamos a tentar ligar agora 4G. Tá. O que disseram aqui é que a Pronto. Sim. Será que agora Fala, vai? Vanessa. Agora vai. Não. Eu pedi para você, por favor, repetir a pergunta para mim. Quanto de beleza e quanto de amizade? Quanto de aparência, quanto de relações de amistade determina a carreira de um actor? Então, eu vou tentar falar um pouco sobre o mercado que eu entendo que é o mercado atual. Eu acredito que essa não seja mais uma repetição. Acho que existe sim, claro que existem pessoas que conseguem chegar e se colocar para fazer um teste porque tem alguma relação de amizade, mas a amizade não vai determinar que ela faça aquele trabalho. O que determina que ela faça o trabalho é o teste. Por isso que eu falei para você, por exemplo, que a Camila, a personagem de Hollywood, ela fez o teste e ela foi aprovada porque ela era uma boa atriz. Claro que ela pode ter, de fato, chegado ali por ter a facilidade de ser namorada do diretor. Mas eu não acho que isso determine que ela faça o produto. O que eu acho que pode acontecer também é que, de repente, um ator que tem uma certa intimidade com um diretor ou com um roteirista, porque acontece também do roteirista escrever um personagem e falar, eu gostaria que fulano fizesse, e dar um personagem para um ator, pode ser que esse ator faça só um trabalho e não faça um outro. Porque se ele não tiver talento, se ele não tiver o que oferecer, por que você vai repetir essa pessoa? É um erro, né? Acho que nenhum diretor e nenhum roteirista quer repetir uma coisa que não deu certo. Até porque isso fala muito sobre o olhar dele também. Eles não vão querer se comprometer a esse ponto. Então, acho que antigamente, talvez isso fosse mais comum. O mercado de hoje, eu prefiro acreditar que não é assim. Ótimo. E como você faz para descobrir atores? A minha pesquisa principal é no teatro. Eu vejo muito teatro, quer dizer, agora não, porque a gente está em casa, mas normalmente eu vou ao teatro vários dias na semana. Se eu pudesse, eu iria de segunda a segunda, mas eu tenho outras coisas para fazer. Eu sou mãe também, então eu não posso ficar o tempo inteiro assistindo peça, mas é o meu lugar principal de busca. Escolas de teatro também, assim, eu não vejo só espetáculos prontos e de pessoas conhecidas, eu gosto de ver espetáculos de atores desconhecidos, eu acho que a busca real está aí. E se eu tenho uma novela, um produto regional, por exemplo, eu acho importante fazer uma busca de acordo com o lugar onde eu preciso encontrar esses talentos, assim como foi em Segundo Sol, né? Que eu fui para Salvador, fiz uma pesquisa extensa lá, fiquei bastante tempo, conheci atores talentosíssimos que eu não teria acesso se eu não tivesse ido para lá. Então, acho que essa pesquisa local é muito importante. Quando eu fiz a pesquisa de Aruanas, eu fui para Recife, porque a gente teria um elenco nordestino,
e tinha uma das protagonistas viria de Recife, então eu fui para Recife fazer essa pesquisa e fui para São Paulo também, porque a série se passaria em São Paulo. Fiz uma pesquisa grande. Eu não conseguiria fazer um trabalho onde eu não tivesse ativa pesquisando, porque eu acho que isso me colocaria num lugar muito cômodo e muito preguiçoso. E eu me sentiria mal de montar um elenco que não tivesse, de fato, o meu suor, sabe? Acho que isso faz parte também do meu argumento de defesa. Quando eu voltei de Salvador, por exemplo, que eu apresentei a minha pesquisa para o Denis, para a Maria, para o Kiko, para o Marcelo, foi muito legal ver a reação deles recebendo aquelas pessoas, né? Aqueles atores, aqueles rostos novos. E claro que quando você trabalha para uma grande empresa também, por mais que você queira colocar novidades, isso depende de muitas coisas. Não é só o meu olhar enquanto produtora, pesquisadora de elenco, mas também os interesses da empresa, né? Que precisam ser entrelaçados ao que eu estou apresentando, ao que eu estou oferecendo. Ótimo. E Vanessa, para atores que não estão fazendo teatro nem nunca fizeram, mas amariam actuar em audiovisual, como eles podem ser descobertos por Vanessa? Então, eu acho que um ator que faz teatro, que vem do teatro e não tem ainda essa experiência com o audiovisual, eu acho que o primeiro passo é procurar boas oficinas, bons cursos voltados para o veículo. Cursos de interpretação para TV, de interpretação para cinema. Porque até para não chegarem de cara num lugar que não tem muito a ver com teatro, né? Você precisa falar sobre colocação de voz, você precisa falar sobre enquadramento, o ator precisa se entender diante da câmera, ele precisa saber como ele funciona, como o rosto dele fica na câmera e no vídeo. E fora isso, ele precisa perder o medo, né? Que é um trabalho que eu acho que você faz muito bem, de fazer o ator encarar a câmera logo de cara, logo no primeiro dia, para já começar a se acostumar com aquilo e perder o medo. Eu acho que muito do que não funciona inicialmente com o ator que tem a formação no teatro é por causa desse medo com a câmera, do fato de lidar com a câmera. Agora, para poder mostrar alguma coisa para mim, se eu ainda não conheço, ou se o ator vem tá num outro estado que não seja o meu, eu moro no Rio de Janeiro, existem plataformas de cadastro de elenco. Eu hoje sou assinante do Elenco Digital, que é uma plataforma de cadastro gratuita para atores, e para todo o Brasil e para o exterior também. Atores de todos os lugares podem se cadastrar e aí colocar cenas ali para que a gente possa acessar. Cenas curtas, né? Até cenas de 1 minuto, 2 minutos. Até esse foi um dos motivos de eu ter escrito o livro também, para o ator poder se exercitar nesse lugar do monólogo, porque às vezes ele chega para fazer um teste, mas ele não tem aquela experiência de ter se experimentado testando um monólogo de 2 minutos. E ele precisa falar durante 1 minuto, 2 minutos, para que eu possa avaliar e apresentar para os meus diretores. Então, acho que, respondendo o finalzinho da sua pergunta, para que eu possa ver, eu diria que o legal seria que as pessoas estivessem cadastradas no Elenco Digital, que é a plataforma que eu assino hoje. Ok. E, Vanessa, ¿nos puedes contar sobre tu livro? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar para quien compre después de esta live tu livro, que vai encontrar? Posso. Bom, vou falar como começou rapidinho. Ao longo da minha vida profissional, eu sempre escrevi os meus monólogos de teste. Porque quando a gente recebe uma sinopse de um produto, a gente não recebe muitos capítulos. A gente recebe 5, 10 capítulos que ainda não são definitivos, né? Vão passar por leitura de equipe, mudanças e tal. E normalmente nesses capítulos não tem monólogos, são cenas, diálogos
que eu não considero um bom caminho para avaliação, porque acontece às vezes de você estar vendo um diálogo de um teste e aí você quer falar de um ator especificamente, o diretor fala, mas quem é aquele ali? Aí pronto, já desviou a atenção do que você queria. Então eu acho que o monólogo coloca a pessoa no lugar justo, porque se ela também está contracenando com um ator que não é tão legal, né, que também está sendo testado como ela pode ser desfavorecida. Então acho que o monólogo é uma maneira justa de avaliar. Como eu sempre escrevi os meus monólogos de teste inspirada nas sinopses que eu recebia, eu lia o perfil do personagem e entendia quais eram as coisas que eu precisava encontrar nos atores que eu apresentaria para a direção. Então, escrevia ali um monólogo de 1 minuto e meio, entregava para o ator e trabalhava com ele antes de gravar, né? O ator, eu sempre deixo, quando eu faço teste, o ator fazer a cena dele, me mostrar o que ele pensou sozinho, o que ele desenvolveu, o que ele entendeu daquele texto. Deixo ele fazer até para poder dar uma extravasada. E aí, a segunda vez, a gente faz já com uma direção. Eu tento ver o que ele trouxe para poder ver o lugar onde ele vai colocar, onde ele vai perceber que ele pode brilhar, né? Cada um sabe a sua zona de brilho. E eu respeito isso no ator que está sendo testado. Sabendo desse meu... quer dizer, passando por esse momento, entendendo esse meu lugar na escrita, eu escrevi alguns textos e eu passava para um amigo que é professor da Cal, que é o André Cursino, que é meu amigo de milênios, foi meu colega de turma, inclusive, no Antônio Amâncio. E o André aplicava os meus textos em sala de aula e funcionavam. Eu achava ótimo quando eu via. E eu também usava nos cadastros de elenco que eu fazia na Globo. Às vezes um ator me mandava um material, eu achava legal e via que o material dele estava desatualizado. Então eu convidava para fazer um vídeo e eu dava um texto meu. E era muito bom ver que funcionava. E aí, nesse período de pandemia, eu tô com um outro livro parado. Eu tinha uma reunião em São Paulo, na editora, para poder conversar sobre o livro. A reunião foi adiada e eu fiquei com um livro aqui, que não era esse livro de monólogos. E aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Eu vou esperar quando que isso acaba? Quando que eu vou poder resolver a questão do meu livro? Aí, conversando com o André, esse meu amigo, eu falei, André, tô pensando em fazer um livro de monólogos. Aí ele falou, faz que vai ser incrível, porque não tem. Não tem. Aí eu comecei a pesquisar, eu tinha um livro que eu comprei numa viagem a Nova York, que era de monólogos, mas era um livro de 1992. E aí fiz uma pesquisa aqui e realmente não tinha nada. Não tinha nada para o ator brasileiro, sabe? Com a nossa língua, falando sobre as nossas coisas. O brasileiro tem uma maneira muito característica de falar sobre amor, né? Nós somos passionais, então... E eu adoro escrever sobre relacionamentos. E aí, quando o André falou, cara, escreve, eu fiquei determinada de que eu precisava fazer. E aí comecei a escrever. Cheguei em 160. Esse livro de Nova York são 100. E aí eu pensei, cara, mas eu não queria que fosse 100, porque senão vai ficar igual ao cara, sabe? Eu não tô... Tudo bem que eu estou usando como inspiração, mas aí fica parecendo, ela está querendo me copiar. Embora os meus textos não tenham... Eu não li o livro todo dele, mas assim, a maneira como ele escreve não tem nada a ver com a minha maneira de escrever. E aí eu acabei chegando em 111. Eu conto no prefácio do livro como se deu, como eu cheguei nesse número. Só que assim, esse é um livro para adultos. Eu estou, no momento, escrevendo um para adolescentes e crianças, que tem que ser textos completamente diferentes. Só que é engraçado que assim, eu começo a escrever um monólogo de adolescente, aí eu tenho ideia para um adulto. Aí eu fico abrindo outra página e já começo a escrever. Então eu estou escrevendo 2 ao mesmo tempo. Estou obcecada com isso. E o resultado o retorno tem sido muito legal. Assim, eu recebo e-mails das pessoas que compraram o livro. Eu fico muito feliz quando as pessoas contam que está dando certo e agradecem por eu não ter esperado a pandemia passar para poder lançar, porque elas estão podendo se exercitar em casa.
Então, é muito gratificante, sabe? Você saber que o seu trabalho está funcionando, né? Que as pessoas estão, de fato, usando. Estou bem animada, bem feliz com isso. Nós também. E nós precisávamos algo assim. Muito obrigado, Vanessa. Imagina. Nosotros siempre estamos subiendo ese pedido, ¿dónde puedo encontrar escenas y monólogos? ¿Qué sé yo? Ahora ya está, es Vanessa. Yo quiero hacer la última pregunta antes de dar las preguntas que Ana ya anotó, que son miles. Vanessa, ¿qué puede hacer un actor durante confinamiento? Exercitar-se bastante. Hoje eu recebi um e-mail muito legal de um menino que comprou o livro e ele estava dizendo que ele gosta de ler os monólogos em voz alta enquanto ele está decorando. E essa é uma das coisas que eu falo, por exemplo, no meu Instagram de trabalho, né? Que eu acho que o ator precisa se exercitar. Mas às vezes o ator não sabe como. O que eu faço para me exercitar? Cara, o que você tem em casa? O que você pode fazer em casa? Provavelmente você tem livros em casa. Então, lê em voz alta, exercite a voz, grave, se ouça, grave vídeos e se veja depois. Eu acho que esse é o momento. E assistir o máximo de filmes, boas referências que ele possa ter também, para poder ir preenchendo a bagagem. Tem tanta coisa legal que a gente não tem tempo de ver. Então, agora é o momento. Tem várias peças em cartaz, inclusive. Então, a gente pode ir ao teatro virtualmente, a gente pode ver séries, a gente pode ver filmes. E você tá travado para mim, tá? Voltou? Voltou. Eu te estou ouvindo. Você me está podendo ver? Sim, agora sim. Voltou. Tá bom. Alguém tá dizendo que lê em última voz alta. Pergunta. Tá. Vanessa, como você imagina a retomada audiovisual? Então, eu faço parte de um grupão de produtores de elenco do Brasil todo. São mais de 150 produtores. E a gente tem conversado muito sobre a retomada. Existem protocolos ainda em aprovação. A gente teve essa reunião aqui com assistentes de direção do Rio para falar sobre isso. Eu considero um momento bastante delicado. Eu estava com uma série gravando quando a pandemia eclodiu aqui no Rio, e a série não tem previsão ainda de retorno. Uma outra para começar, que a previsão era julho, e aí antes da pandemia, a gente não sabe para quando vai. Eu acho que tudo tem que ser com muita cautela, sabe? Porque uma coisa que a gente precisa pensar é que os atores vão estar expostos. Porque a equipe inteira vai estar de máscara, mas eles não. Então, tem que existir esse cuidado. Os meus filhos, por exemplo, eu recebi um e-mail da escola dizendo que a escola quer voltar. Eu não sei se eu quero que meus filhos voltem para a escola. Eu prefiro que eles façam aula em casa, porque a gente não tem ministro da saúde. Então, eu não confio no que está sendo dito, sabe? Não confio. Eu prefiro agir como o meu coração está dizendo, com cautela e observando o que está acontecendo no mundo. Se os países mais organizados estão voltando com cautela, a gente tem que fazer o mesmo. Não dá para pirar. Mas é um momento difícil para a gente. O nosso mercado está sendo bastante atingido, né? Obrigado, Vanessa. Vamos às perguntas desta turma. A Ana vai a perguntar. Não, um monte de gente já fez, mas tem que refazer porque tem muita coisa escrita. São milhões de perguntas. Vamos começar as perguntas agora, refazendo as perguntas. Vem deste lado, Ana. Aí vai a Ana perguntar. O pessoal tem que fazer pergunta novamente, porque tem muita pergunta aqui, já foi fazendo, o pessoal está escrevendo, interagindo, é o Denis falando pra caramba aqui, e o pessoal falando. Denis é a nossa criança. Vamos lá, vamos fazendo falante. Perguntas, que a galera aqui estava animada, está interagindo, todo mundo se conhece, nunca vi tanta gente bonita assim junta.
Mas cadê as perguntas? Diferença entre produtor e diretor de elenco. Adriana Micarelli. Ótimo, vamos falar disso. Na verdade... uma coisa importante. Como obter o livro, Vanessa? Todo mundo está perguntando. E como se pode obter teu livro? Eu deixei o link do meu livro no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Tem na minha página do Facebook também, Vanessa Veiga Working. Ou então vocês podem entrar direto no site da Hotmart, que é a plataforma onde o e-book está hospedado. Também, só para avisar, sim, a gente também está botando aqui no nosso próprio story. Vamos a poner em nosso story o link a tu livro. Para poder subir. E para quem faz os cursos com a gente, está nos nossos Telegrams, a gente vai soltar o link lá. E em nossa comunidade de Telegram, hoje mesmo soltamos tu link. Tá bom? Obrigada. Bien. Qual é a diferença entre diretor e produtor de elenco? Então, não existe diferença. A questão é que, antigamente, nós éramos chamados produtores de elenco, né? Quando, na verdade, nós somos diretores de elenco. O mercado não nos aceitava como cargo artístico, o que é um erro, né? Porque o produtor de elenco, obviamente, o diretor de elenco é um cargo artístico. Então, essa foi uma conquista recente, né, em relação ao termo, à modificação da nomenclatura. Nós fomos, de fato, compreendidos como cargo artístico. Então, esse vai ser um nome que a gente vai assumir daqui para frente. Nós somos diretores de elenco, porque o nosso cargo é diretamente ligado ao diretor do produto, né? Nós não temos, por exemplo, nós somos cabeças de equipe. Tem pessoas que trabalham com assistentes ou não, mas ainda assim são cabeças de equipe. Eu não costumo trabalhar com assistente, eu costumo fazer meus trabalhos sozinha. Então, foi uma conquista dessa pandemia, sabe? O fato da gente ter conseguido mudar isso e ser visto pelo mercado da maneira que a gente merece. Ótimo. Há uma pergunta. Tem muitas aqui. Aqui, uma que tenho que é: você sugere algum método de atuação que funcione melhor? Cara, eu acho que se a gente for falar dos métodos que a gente conhece na escola de teatro, né, Stanislavski, a memória emotiva, for falar Meisner, a gente pode aplicar os métodos teatrais para o nosso exercício. Mas eu acho que hoje em dia a gente precisa também aprender a se renovar e a conhecer novos métodos. A gente não tem que ficar preso a uma fórmula que deu certo antigamente e se fechar para o novo. Falando do seu trabalho, por exemplo, você desenvolveu um método que é incrível. E eu acho que assim, é uma coisa tão sua que você aplica o seu método em turmas diferentes, mas respeitando a metodologia, né? A condução é feita sempre da mesma maneira. Então, não sei qual que funciona mais. Eu acho que a gente tem que descobrir também. O ator tem que entender, tem que ler bastante e procurar entender o que se adapta a ele. Quais são as coisas que ele que tocam nele, que fazem com que ele se sinta produtivo, né? Que ele queira construir coisas a partir dos estudos. Acho que é isso. Ótimo. A Lorena Z pergunta assim: eu gostaria de saber como funciona a questão de direitos autorais. Posso postar os monólogos da Vanessa com os devidos créditos? Sim, pode postar. Eu faço uma orientação na introdução de como fazer a postagem, né? Porque os personagens têm nome. Então, colocar o nome do personagem, que vai dizer qual é a cena, e colocar que o texto é meu. Primeiro o nome do ator, depois o nome do texto e embaixo a autoria. Mas pode usar para as plataformas e deve. Ô, Leandro, geralmente os produtores gostam de monólogos de 1 minuto. Os seus têm um tempo a mais. Como controlar isso para não ficar chato? Você pode cortar um pedaço, não tem problema. Você pode adaptar, treina, faz o teste vendo o tempo que dá. Corta alguma coisa do meio, tira uma parte do meio para poder respeitar o final, mas
Você pode adaptar. Eu faço um pouco maior exatamente para isso, para o ator poder fazer ou 1 minuto ou 2 minutos. Isso fica a critério de vocês. É só não gostar o conteúdo. Mas, assim, cortar 2, 3 frases para poder fazer caber em 1 minuto. Vai ser a noite de autógrafos? Você está ouvindo quando vamos fazer essa noite de autógrafos? Denis quer saber isso. Denis quer saber quando pode ficar bêbado na noite de autógrafos e fantasiar-se para a apresentação do livro. A noite Denis de está procurando, dice que ele quer firma autógrafos e ele vai fantasiado de sereia. Eu fantasiada de sereia ou ele? Denis. Lindo! A sereia mais linda. Então, uma pergunta aqui, Vanessa. Você acha que é bueno fazer edição de self-tape ou fazer em uma sola tomada? Olha, depende, porque eu tenho um amigo que é de Recife, eu sempre falo que ele é de Recife, mas acho que é João Pessoa. Ai, meu Deus do céu, Marcílio, me diz, se você estiver ouvindo. O Marcílio fez um festival de self-tapes logo no começo da pandemia. E eu assisti a alguns self-tapes do Instagram dele, que é Trama, e eu fiquei impressionada com a qualidade do que as pessoas estavam mostrando. Teve um que ele me mostrou, que era todo montado, era todo editado, e tinha ficado muito interessante, porque o ator, ele usou o mesmo celular, mas ele fez vários enquadramentos. Então, acho que se o ator tem esse conhecimento de edição, eu acho que pode usar. E deve, sabe? Porque fica interessante para a gente também, para quem está assistindo. Ótimo. Vanessa, sim. Desculpa, outra pergunta. Onde se pode aprender para ser diretor de elenco? Pois é, essa é uma falha. Não existe uma escola, né? De direção e de desenvolvimento para quem tem esse olhar para elenco. Essa é uma coisa que eu quero fazer. Mas a minha formação, eu sou formada em artes cênicas, então eu sou atriz, né? Eu tenho amigos que são produtores, tem jornalista, tem psicólogo, mas não existe uma escola de formação de produção de elenco, infelizmente. Mas você vai criá-la. Eu estou desenvolvendo. Aqui vai criar uma escola, Vanessa. Vanessa, a questão da eu sou pedagoga, né? Tornar então, uma realidade audiovisual, isso pode ajudar a democratizar o acesso às produções? E chamou vocês de maravilhosos. Vanessa. Eu perdi só um pedacinho, Ana, do início. Como foi? Qual? A questão do self-tape vai se tornar uma realidade no audiovisual? Isso pode ajudar a democratizar o acesso às produções? Bom, já é uma realidade, né? Antes da pandemia, já se usava muito. Por exemplo, quando um diretor de elenco está fazendo o teste para um produto de fora da cidade dele, por exemplo, Renata Calma, que é produtora de elenco, minha amiga. A Renata, quando vem para o Rio fazer teste de elenco, ela já recebeu vários self-tapes, ela já avaliou, já filtrou. Então, quando ela marca o estúdio no Rio, quando ela marcava o estúdio no Rio, ela já tinha feito uma boa parte do trabalho dela. Mas, como a gente está experimentando muito isso hoje, nesse momento de pandemia, eu acho que a tendência é que vingue, sim. Eu espero que os testes presenciais não acabem. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer teste presencial. Mas é uma realidade já. Então, o ator precisa saber fazer. Aliás, eu assisti às suas aulas que estão no site de vocês sobre self-tapes. Achei sensacional. Rápido, objetivo, claro. Muito legal. Muito legal. Muito obrigado. A Adriana Micarelli, sobre a questão dos sotaques, da voz do ator, né? O que você acha da questão dos sotaques, Vanessa? Então, eu acho que a gente teve uma época onde existia, sim, uma preocupação em relação
ao sotaque e que as pessoas falassem igual, né? Independente do lugar de onde elas vieram. Acho que a gente evoluiu bastante em relação a isso. Então, um ator com um determinado sotaque não vai ser... não é, já ia falar despedido, louca. Não vai ser cortado de um teste por ter sotaque. Eu só acho que é inteligente que esse ator saiba neutralizar o sotaque para que ele tenha mais possibilidades de trabalho. Que ele possa fazer uma leitura limpa para poder ser testado para várias coisas, e não só para aquela coisa regional. Carla, Vanessa, o que faz você querer assistir um monólogo até o final? Eu acho que ela está falando do self-tape. Sim. O ator normalmente pega a gente nos primeiros segundos. A segurança. Se o ator cena com segurança, eu prego nele. Eu normalmente vejo até o final sempre, porque é o meu trabalho, né? Mas eu vejo e às vezes o ator não começa muito bem e às vezes ele melhora um pouco mais para o final. Mas nem sempre o diretor assiste até o final. Ele gosta de ser surpreendido logo de cara. Então, acho que para que um ator consiga gravar um vídeo e pegar outra pessoa de cara, ele precisa ser uma pessoa muito segura. Eu acho que a gente está falando sobre autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é importante para que você tenha segurança e saiba se vender, né? Porque é isso. Você, quando apresenta um monólogo, você está vendendo o seu trabalho de atuação. Você tem que estar seguro daquilo que você está mostrando. Nosotros, Vanessa, en nuestro diccionario llamamos a eso actitud. Você tiene que tener una actitud con la cámara. Sim. Esa actitud tiene que ganar de entrada. No puede pensar que va a ganar en 12 rounds. Es de entrada, tiene que ser. Denis disse que quer fazer sem sotaque como o Eduardo. O bullying tá rolando aqui solto, né, Denis? Denis, fica quieto. Está proibido o bullying, Denis. Denis, o Pestinha. A Cláudia de Moura disse. Aquí hay una pregunta. ¿Qué seriados o films recomiendas asistir en este confinamiento? ¿Qué nos recomiendas? ¿Alguna dica de algo para ver y algo para leer? Hollywood, você deu a dica, eu fiquei apaixonada, achei uma graça. Cara, eu sou muito eclética. Eu assisti a série da Octavia Spencer. Qual o nome, filha? Self-Made. Adorei. Principalmente porque o elenco é todo preto. Achei incrível. E é super bem feita a série. Que mais? Eu assisto uma série adolescente, chama Atypical, que eu acho uma graça. Que mais que eu posso sugerir? Livros, eu vou fazer uma pilha, eu vou fazer uma foto de uma pilha de livros que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa recente para uma amiga, ela me pediu dicas para atores para uma biblioteca indispensável. Eu fiz a lista para ela, eu vou tirar uma foto da pilha e vou postar. Vou postar essa semana. Ótimo. Oba, a gente vai compartilhar aqui. Tá. Larissa pergunta assim, Vanessa, o que dizer num vídeo de apresentação de 30 segundos? 30 segundos é muito rápido, né? Você tem que estar tranquilo e falar de você. Não dá para fazer uma cena em 30 segundos. Acho que você tem que falar seu nome e falar de onde você é ou não, mas falar sobre a sua formação e os principais trabalhos. Não precisa discorrer, nem vai dar tempo o currículo, mas assim, fala os trabalhos mais relevantes. E é isso, um vídeo natural, tranquilo, pouca maquiagem, cabelo natural. Acho que é isso. Isabela Manhães fala assim, durante a pandemia fiz alguns testes que precisaram filmar a casa. O que acham disso? Eu sinto que pode ser um pouco elitista e invasivo, né? Então, por que estavam fazendo isso? Porque por conta
dificuldade, dessa impossibilidade de sair. Eu não faço publicidade, mas eu tenho amigos produtores de publicidade e contaram sobre isso. Eles estavam querendo que realmente se filmasse os ambientes para que a empresa contratante pudesse entender se dava para fazer. Será que a cozinha tem profundidade? Será que a cozinha tem luz? Para poder saber também que tipo de equipamento eles precisariam mandar para a casa das pessoas. É invasivo? É, eu considero também invasivo. Mas aí você pode não fazer, não é uma obrigação. O ator tem que entender que quando ele é chamado para fazer um trabalho, não é uma obrigação. Ele está sendo convidado, ele tem o direito de falar não, obrigada. Não, isso eu não quero fazer. Né? Mas a partir do momento que você faz um teste e esse é um dos pedidos, sim, você vai precisar mostrar sua cozinha, seu banheiro, seu quarto. Se a gente for pensar nos comerciais que estão no ar agora, tem vários, né? Tem de empresa de telefonia, mostra o quarto. Eu até vejo e falo, nossa, que casa bonita. Tem uma galera realmente que mora em casas muito legais, mas tem gente que não. Às vezes vai para casa de alguém da família, vai para casa de um amigo. Mas é isso, as pessoas precisam entender que elas podem se dizer educadamente, não, eu não gostaria de mostrar a minha casa. Mas aí ela não vai concorrer ao teste. O Leandro tem uma outra pergunta. Quando o ator tem pouco material de trabalho, poucas participação em novela e poucas, ele tem chance de conseguir um teste ou é visto como apoio? Fica marcado desse jeito? Não, acho que não existe isso. Não existe o ator ficar marcado. Se o ator está em evolução e se ele está buscando evoluir, se ele continua estudando, a tendência é que ele melhore com o tempo, né? Que o exercício faça com que ele melhore. Então não existe essa coisa de, eu fiz uma participação, eu vou sempre fazer participação. Eu fiz um personagem pequeno num produto, eu vou sempre ser visto como o ator que faz coisas pequenas. A gente não pode pensar assim porque a gente está se limitando. E a gente está, na verdade, assim, é uma crença de você tá se colocando num lugar muito restrito. Não, você tem que pensar grande. Se você pensa grande, você atrai coisas grandes também. Eu acredito muito nisso, que tudo é energia. Se você tá vibrando uma energia pesada, é isso que vai vir para você. Agora, se você está pensando, não, vai dar tudo certo. Eu sou desse tipo, sabe? Eu acho que tudo vai dar certo, sempre. Dependendo da força que eu coloco nisso. Há alguma pergunta mais? Tem algumas outras coisas. Teve uma pessoa que disse que fez publicidade no banheiro, na quarentena. Olha só que incrível. É legal. Tem muitas pessoas elogiando seus textos, Vanessa dizendo que são muito produtivos e maravilhosos. Tem uma pergunta aqui. Existe um perfil de ator mais procurado? O que diferencia um ator? Não existe um perfil mais procurado, porque os personagens são diversos e a gente procura rostos e personalidades que sejam construídas de maneiras diferentes, né? Então, não existe um tipo que seja mais procurado. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Ao longo da minha vida, não me lembro de ter passado por esse pedido também, sabe? Agora, como assim? O que diferencia um ator? O que diferencia um ator do outro? Será que é isso? Deve ser isso. Qual é o diferente e singular que realmente não tens ganas sempre? O que diferencia o ator é a personalidade, né? Cada um tem a sua maneira de se apresentar. A gente não tem que... Eu escrevo muito sobre isso, assim, sobre se destacar do bando, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica pensando assim, poxa vida, eu queria ter o cabelo daquela atriz. Eu queria me vestir como aquela atriz. E aí você acaba sendo uma cópia de uma imagem que você acha interessante e você não desenvolve a sua própria imagem, né? A gente precisa se aceitar para poder se mostrar. Mais uma vez, falando sobre o autoconhecimento. Se você não está feliz na sua pele, você não vai estar feliz em lugar nenhum. Você tem que ser feliz com você e com a imagem que você traz. O meu cabelo é assim, cacheado. Isso não vai... Eu não vou querer mudar, porque eu sou assim.
Eu tive uma época que a minha mãe falava pra mim, nossa, você tá com muito frizz. E aí eu passei um troço no cabelo que tirou meus cachos. E foi um inferno para recuperar. Na época de Rock Story, eu cortei o meu cabelo no final da novela, eu cortei meu cabelo bem curto, porque eu não aguentava mais olhar pra minha cara e não ser eu. Eu falei, cara, o que eu vou fazer pra ser eu de novo? Eu falei, cara, vou ter que cortar esse cabelo. Cortei muito curto. E foi libertador ver o meu cabelo crescer de novo, cacheado, do jeito que é. Então, a gente precisa se aceitar. Vanessa, para poder ser diferente. Em Espanha falam assim, você não se pode vacinar contra você mesmo. Não faz nenhum sentido. Exatamente. Mais perguntas? Coisa... Tem. Tiago Fragoso. Querido, oi, Tiago. Tiago, meu irmão amado. O que você prefere, Vanessa? O ator pronto para o personagem ou o ator que tem possibilidades, mas não necessariamente chegaria no personagem? Pergunta incrível. Depende, né? Depende. Eu acho que quando a gente está falando de novela, por exemplo, existem várias coisas, né? A decisão não é minha. A decisão é tomada em conjunto. O Denis, por exemplo, é um diretor que tem larga experiência e conhece muitos atores, trabalhou com muitos atores. Então, escalar com ele é uma facilidade, porque ele gosta de ator também. Então, quando eu quero ter um lançamento, normalmente ele está comigo. Mas isso tudo depende do tempo que a gente tem. Se a gente precisa achar um protagonista, e aí falando da televisão, a gente precisa também usar os talentos da casa que já são aceitos pelo público, já trazem, né? Por exemplo, o Thiago, quando faz uma novela, a gente já sabe o que vai ter. Adriana Esteves, a gente já sabe o que vai ter. A gente precisa desses grandes nomes para poder atrair o público para o produto, para atrair a atenção, porque ele entende aquele nome grande como uma assinatura de qualidade. Mas quando a gente tem a possibilidade de ter um ator grande que já tem experiência com um lançamento junto, né, dando segurança para que esse ator chegue, como ele mesmo falou, chegue nesse lugar, é ótimo, porque é um suporte que é dado pela direção e pelo colega de cena, que é incrível para que o produto dê certo. E quando isso acontece, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, porque as pessoas gostam de ver novidade, né? Também. Vanessa, é a última pergunta porque não vai dar tempo, Instagram corta, então eu pergunto, você responde, deja algum presente para todos e prometemos reencontrar-nos. ¿Você acredita que en el futuro actores negros en la tela brasileña no van a ser más minoría? Acredito. Eu acho que é necessário. Necessário. A gente precisa... O mercado precisa mudar. O erro está no mercado. O mercado precisa se abrir. O Brasil é um país diverso, de maioria negra. Então, as pessoas querem se reconhecer na televisão. Tem que ter espaço para todo mundo. Eu acredito, sim. E faço o possível. Vanessa, querida, muito obrigado. Queremos continuar parceria contigo, continuar perguntando-te coisas. Tienes para despedir-te você? Eu te mando um beijo grande. Mua. Beijo, querido. Agradeço muito, muito ao convite de vocês dois, seu e da Ana. Fiquei muito feliz. Agradeço a todos. Eu não consegui ler os comentários, eu não leio, até porque se eu estivesse lendo eu ia ficar nervosa. É muita coisa. Ana, depois, se você quiser me passar, eu posso responder, mas se vocês quiserem fazer um outro encontro, contem comigo. Outro. Está todo Então, aqui, mundo em agosto a gente faz para as pessoas não cansarem da minha cara, senão vão cansar. Até parece. A gente vai marcar outro com você rapidinho. Vamos fazer na casa de Denis. Vamos, vai ser ótimo. Com japonês. Vanessa, querida, muito obrigado a todos. Esta turma tan querida, Tiago, gente que reencontramos en las live. Hasta pronto. Mua. Obrigada. Beijos a todos. Tchau. Beijo. Beijo, Ana. Obrigada. Beijo, Ana. Encierro. Beijo.